Boa noite a todos. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade, após essa leitura, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Agradecemos, por outro lado, a presença de todos vocês que deixaram seus lares e vieram aqui aprender um pouco da doutrina espírita conosco. Aos que nos assistem pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Igualmente aqueles que estão chegando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes à nossa casa. Recebam as nossas boas-vindas, esperamos que gostem e continuem aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do nosso companheiro Paulinho, que vai falar para nós da importância do Espiritismo e as obras básicas. Desde já, que o Paulinho seja bem sucedido na tarefa que ele se propôs a fazer, que ele seja inspirado pelos benfeitores amigos que o assistem, pelos seus anjos da guarda. Então, para iniciarmos, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade, rogando aos benfeitores amigos que nos assistem, para que concorram, para que a nossa reunião transcorra da melhor maneira possível. Que esses benfeitores estejam sempre do nosso lado, conforme sempre estiverem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. E assim, com esta prece, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje e fica com a palavra o nosso companheiro Paulinho, mais uma vez, que ele seja bem sucedido na tarefa que ele se propôs a fazer. Boa noite a todos, a paz de Cristo seja conosco. Minha saudação também aos nossos irmãos que posteriormente vão assistir a nossa reunião. Essa reunião acontece todas as segundas-feiras, é um momento de estudo da doutrina espírita e hoje não é diferente. E o nosso tema já foi falado, a importância do Espiritismo. Se a gente for falar da importância do Espiritismo, a gente tem que considerar assim, duas coisas, dois pontos de vista, ou mais, né? Depende da classificação individual, porque os estudos, né, as análises são livres. Mas eu vejo assim, a importância da doutrina espírita de duas formas. Primeiro, a importância coletiva da doutrina espírita, como a terceira revelação da lei divina, e a tarefa gigantesca, né, do Espiritismo de promover o progresso dos seres humanos, de fazer com que a humanidade atinja um outro nível de moralidade, por trazer conhecimentos, princípios morais que despertem no homem a fé raciocinada, e de posse dessa fé raciocinada, ele empreenda o conhecimento de si mesmo, para adaptar-se à moral evangélica e assim inaugurar um novo tempo na humanidade. Os Espíritos têm nos falado sobre a força da educação. Imaginem crianças que estão nascendo, sendo educadas de maneira que a certeza na imortalidade da alma
a certeza da existência espiritual seja uma coisa natural entre elas. E que além desse conhecimento da espiritualidade, elas cresçam num ambiente onde possam testemunhar através dos exemplos de pais renovados, onde elas possam testemunhar exemplos de dignidade, de honestidade, de honradez, onde elas cresçam num ambiente onde a paz seja uma coisa natural, onde não haja disputas mesquinhas, onde repartir o que se tem seja um gesto tão claro e tão simples, que vai denotar aí uma vitória sobre o egoísmo, onde as ideias de igualdade entre os seres humanos igualmente será luminosa na mente dessas crianças, mostrando a elas que não há superioridade nem de raça, nem de credo, nem de sexo, nem de castas sociais, nem nada. Elas crescerão no ambiente entendendo que uma grande solidariedade une todos os seres, que são igualmente filhos de Deus. E desde cedo vai ficando caracterizado na mente dessas crianças o objetivo de se viver nessa terra, de aprender, de estudar, de crescer, de desenvolver as potencialidades que elas trazem, de seguir o caminho onde as suas aptidões as levem, quer seja no campo dos esportes, das artes, da política, mas elas farão isso com um objetivo elevado, tanto de aperfeiçoamento pessoal, como também de contribuição para que a engrenagem social funcione a contento. Nós estamos falando da era nova, de um tempo novo, que nós estamos chegando assim, nos albores de estar raiando essa madrugada. Mas para que isso de fato se concretize, nós temos um trabalho para fazer, um trabalho em nós mesmos. Então a doutrina espírita tem esse objetivo. Quando os seus conhecimentos forem vulgarizados e for de domínio público, não que todos serão espíritas, nós não vamos chegar nesse tempo. Todo mundo agora é espírita, não, mas os conhecimentos espíritas, a certeza na imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de progresso, são conhecimentos que estarão na intimidade de cada um, estejam eles em quaisquer religiões. A terceira revelação da lei divina veio para ajudar a humanidade a dar um passo, porque ela esclarece as responsabilidades de cada um e os objetivos que nos trazem à Terra. Veio explicar, mas de forma assim, muito clara para a gente, basta que a gente estude, a questão do mundo dos espíritos, o relacionamento entre os homens encarnados e os espíritos. Veio nos falar através da parte moral, porque a doutrina espírita ela tem o seu tríplice aspecto, Ela é uma ciência de experimentação, e essa ciência foi aplicada principalmente lá com Allan Kardec, que observou os fenômenos que eram motivo de brincadeiras, de divertimentos, mas ele percebeu que tinha alguma coisa por trás dos fenômenos. Ele observou, catalogou, estudou e foi montando as bases da doutrina espírita. Então,
Kardec usou esse método, como ele aplicava em tudo o que ele fazia. E da aplicação desse método, da certeza na existência dos espíritos, que eram os autores das mesas girantes, das mesas falantes, lá em 1848, por aí, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Os autores dos fenômenos se identificaram. Porque Kardec não foi com a ideia de que são os espíritos que fizeram isso. Ele até era muito cético em relação a qualquer manifestação inteligente. Até que ele, testemunhando reuniões em residências, em locais de pessoas sérias da sociedade parisiense, ele se convenceu, e também pelas respostas que obtinha através das manifestações. Dessa existência espiritual e dos conhecimentos que esses espíritos trouxeram, falando sobre a imortalidade da alma, sobre Deus, nasceu a parte filosófica da doutrina espírita, que é a maneira como as pessoas vão encarar a vida, o ponto de vista que elas vão encarar a existência, com base nessas experimentações que levaram a saberem que os espíritos existem. E tem o aspecto que a gente pode falar moral ou religioso, que decorre da observância da lei de amor, que está sintetizada de forma extraordinária no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa obra não trata de outro assunto a não ser os ensinos morais. Ela não fala da vida pessoal de Jesus, de coisas comuns da existência dele. Não trata de assuntos fora da moral que o Cristo nos trouxe. Então, no Evangelho, nós temos essa parte religiosa que nos oferece uma compreensão maior da religiosidade humana. Juntamente com os princípios que estão no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, nós descobrimos uma religião diferente, que não é levada a efeito em templos, em salões, porque isso aqui é um momento de estudos. Mas nós passamos a entender que a religiosidade que a doutrina espírita nos oferece é aquela que é vivida, portas adentro aqui da nossa mente e do nosso coração. Não é a religião das aparências, nem é a religião para ostentar uma ideia sobre nós perante a sociedade, mas é exatamente um estado íntimo de esforço pessoal para que todas as nossas manifestações na vida sejam as melhores possíveis. Porque o nosso compromisso na doutrina espírita não é com A, com B, mas é com Deus, o Criador, e com a nossa consciência. E nós não podemos fugir nem dessa presença divina, porque Ele está em nós, e também não podemos fugir da nossa consciência. Então essa religião espírita, a gente pode falar assim, porque ela é uma religião que nos liga a Deus, ela nos leva a uma vida em que nós seremos severos conosco mesmo. Então esse objetivo grande da doutrina de mudar a humanidade, fazer a humanidade crescer, aí quando a gente começa a pensar nele, nós caímos na importância do Espiritismo para nós mesmos. Porque se a humanidade vai realizar essa grande obra, e nós vamos adentrar, sabe-se lá quando, porque não há data fixada, nessa era nova, onde o bem vai superar o mal, particularmente, ou seja, nesse esforço na nossa vida,
nós podemos fazer isso a partir de agora. Embora, às vezes, respirando num mundo que onde a gente pode afirmar que a expiação e prova está assim estertorando, está chegando no final, mas a partir de uma determinação pessoal, do uso da nossa vontade, da adesão nossa à lei divina ou lei natural, nós já podemos viver a partir de agora nesse mundo novo, nessa geração nova, onde o bem está presente. Nós não dependemos dos outros, porque tudo que os outros nos fizerem vai ser motivo para o nosso crescimento ou para o nosso estacionamento ou para a complicação da nossa vida. Aí a escolha é nossa. Mas nós podemos tomar sempre a atitude adequada, tendo em vista o nosso aperfeiçoamento, graças à doutrina espírita. Porque o que pode acontecer na nossa vida que nos infelicitaria, que levaria a gente a um desespero, a uma irritação, a uma mágoa? Se alguém nos ofende, por exemplo, se a gente estabelecer esse combate pessoal de não nos deixar levar por sentimentos inferiores, nós perceberemos que a ofensa que chega não é para nos diminuir, mas é exatamente para nos provar se realmente nós já não atribuímos tanta importância assim a nós mesmos. Se a gente sabe compreender que quem agride está com problemas, quem agride está doente, quem fere os outros está com distúrbios graves. Então, quando chega essas ações contra nós, nós temos a oportunidade de, compreendendo isso, ter uma resposta diferente ou nos nivelarmos a eles. Falar, você está doente, eu também estou, e toma aqui a mesma agressão e devolver na mesma moeda. É aí que entra, eu disse, essa religiosidade do coração e da mente. Porque nessa hora, nós vamos com o nosso pensamento ficar um pouco acima da humanidade. Nós não vamos permitir que o ódio nasça na gente. Agora, ninguém vai ficar feliz, me agrediu, que beleza, eu estou muito satisfeito. Não existe isso. Mas a gente pode raciocinar de tal forma, se ele já me prejudicou, se eu guardar mágoa, se eu revidar, eu também vou me prejudicar outra vez. Então é melhor para ele, melhor para mim, e eu releve isso. Porque é isto que eu estou aprendendo com a moral nova que a doutrina espírita me oferece. Que não é tão nova assim. Porque a moral que a doutrina espírita nos oferece é de Jesus Cristo. E ela já tem aí 2 milênios, né? Então, esse conhecimento está conosco. Pode acontecer também uma série de outros fatores que nos infelicitam. Pode ser que, por exemplo, os nossos projetos profissionais nunca deem certo. A gente diz nunca porque tenta uma vez, não dá, outra vez não dá, outra vez não dá. Mas a gente não sabe, daqui 5 anos nós vamos acertar o passo e vamos conseguir êxito num empreendimento, em outro, num emprego ou em outro. Isso, quando acontece esses reveses, é para a gente exercitar a perseverança, a confiança em Deus. É uma maneira da vida averiguar os valores que nós trazemos. Nós vamos ter outras oportunidades e numa dessas nós vamos acertar. Porque o objetivo, uma vez testados e verificada essa adesão nossa a um programa divino nesse ponto, as lições vão se suceder.
Pode ser que seja uma doença no corpo. Ela vai surgir ou no começo da nossa vida, ou no meio, ou no final. A gente pode falar que aqui na Terra praticamente todas as pessoas passam por um momento assim. Não é um castigo. A doença não é um castigo, mas é uma condição natural da vida que nós temos, do instrumento que nós usamos, que desgasta. E esse desgaste pode ser acelerado ou retardado, mas o corpo desgasta. Basta a gente olhar no espelho. Né? Eu estou falando ali da turma da minha idade já, né? De 50 anos. Não estou falando da turma jovem, porque os jovens olham no espelho e tá uma maravilha. Mas, com o passar do tempo, o corpo, que é um instrumento que a alma usa para a sua evolução, desgasta. Então a doutrina espírita nos ajuda a compreender isso, para que a gente não se desespere, para que a gente tenha tranquilidade de viver cada fase da nossa existência com o máximo de aproveitamento possível. E a gente pode fazer isso. Aí é que entra a importância da gente estudar a doutrina espírita, as suas bases. Começar um estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, do livro A Gênese. Mas não precisa, eu falei as 5 obras básicas aqui, mas não se assustem. Comecem pelo primeiro, o Livro dos Espíritos, e junto o Evangelho. É para fazer aí uma dobradinha aí e vai ficar muito bom. Nós não temos pressa de terminar o estudo. O importante é que a gente esteja todo dia aprendendo um pouco, que a gente desenvolva o hábito de estudar. Porque às vezes no começo, só de pensar em ler, já dá sono. Quanto mais se começar a ler mesmo. Para muitos o Evangelho é um sonífero, uma beleza. É abrir e começar a ler, o sono vem. É igual televisão, começou a assistir, o sono vem. Calma! Isso é a falta de hábito nosso. Se a gente começar a ler, insistir, daqui a pouco a gente consegue ler 10 minutos. Leu 10 minutos, pensa no que leu, guarda aquilo, ou procura pelo menos pensar sobre aquilo. Criar esse hábito de estudar a obra básica de Allan Kardec, porque aí nós estaremos aprendendo a doutrina espírita na fonte pura, cristalina, como Allan Kardec nos ofereceu. É lógico, a gente gosta de romances, tem ótimos romances aí, tem situações em que a gente aprende muito. Continuemos a ler os romances, mas vamos estudar um pouquinho da obra básica. Porque é aqui que a gente aprende, nessas obras básicas, nós conhecemos verdadeiramente detalhes importantes e o conjunto, igualmente, da doutrina espírita. É na obra básica que a gente adquire. Então, começar a desenvolver esse hábito. Mas tem coisa que eu não entendo. O dia que reunir com um grupinho de estudos, leve as dúvidas. É importante que a gente tenha dúvidas. Quem somos nós para não ter dúvida de nada? Assuntos tão complexos. Pega aí, por exemplo, o Livro dos Médiuns. É um livro que a gente tem que desenvolver o hábito de estudá-lo. Porque ele nos fala claramente desse mundo espiritual, nos fala da mediunidade, nos fala a maneira da gente identificar os espíritos, tanto conversando com eles, como também pelas sensações que eles causam em nós mesmos. Nos fala, por exemplo, dos perigos da mediunidade, nos fala das influências do médium sobre as comunicações. Então são coisas que nós temos que aprender da doutrina espírita.
Estudar a doutrina é essencial para que a gente desenvolva a nossa fé raciocinada. Para que chegar num momento, num ponto, que a gente, diante da morte do corpo, nós tenhamos absoluta certeza de quem está indo ali não morreu, está voltando para casa. E assim como muitos se alegraram quando ele chegou, os que o aguardam de lá o esperam e se alegram com o retorno dele. Terem a certeza, nós teremos essa certeza, de que deixando essa vida, iremos para um lugar, numa existência muito melhor do que essa. A gente até brinca muito aqui. Funciona em nós também esse instinto de conservação, porque nós somos animais, né? Fisicamente falando. E nós temos um instinto que nos leva a preservar a nossa vida a todo custo. Se um perigo surge, automaticamente a adrenalina sobe, nós já procuramos meio de fugir, de esconder, de escapar, porque o ser vivo ele quer se manter. E ele tem isso. Mas passado esse impacto aí, né, do instinto de conservação, a espiritualidade nos aguarda. E a gente brinca, fala assim, não, o lugar lá é muito melhor, mas pode ir na minha frente, né, eu não vou ficar por aqui, eu prefiro... eu tenho saudade do meu pai, da minha mãe, mas depois eu encontro com eles, não tem pressa não. Né? É que a gente se apega às coisas materiais, às situações materiais. E também nos apegamos às afeições que nós temos aqui. Tudo isso é da nossa humanidade. Nós estamos errados nisso. É a nossa fase. Mas a gente já pode, pelo pensamento, ir exercitando que daqui a pouco, tomara seja 50 anos, 100 anos, né, nós estaremos todos juntos em outras situações. Reunidos fora daqui. É ir pensando nisso, porque sempre que a gente se projeta na vida espiritual, nós desenvolvemos potencialidades espirituais. Para aquele que nunca pensa nisso, não, aí acabou, chegou o túmulo, acabou. Ele vai batendo isso na sua cabeça a vida inteira. Ele desencarna, ele nunca pensou na possibilidade de continuar vivendo. Então aquilo funciona como se fosse uma hipnose, uma auto-hipnose assim, de longo curso. E ele chegando de lá vai ser um cego nessa realidade espiritual, porque ele nunca passou pela mente dele, nunca concebeu que poderia haver uma continuidade. Então exercitar a nossa espiritualidade é nos projetar nessa vida espiritual, usar o nosso pensamento para isso. Estudando a doutrina espírita, a gente percebe, isso não precisa nem ir nos romances que nos fala de cidades espirituais, na doutrina de Allan Kardec. Há, por exemplo, no livro Céu e Inferno, relatos dos espíritos nas mais diversas situações. Os felizes, os situação mediana, os sofredores, os suicidas. Então, entre os espíritos felizes, há uma comunicação, depois eu recomendo vocês lerem aí, O Céu e o Inferno, lá nos exemplos, lá nos capítulos dos espíritos felizes, que ela chama Condessa Paula. Ela morreu com 36 anos, era rica, de uma família nobre, bem casada, bonita, ela tinha todos os atributos para ser feliz aqui na Terra. E ela era. Só que ao lado de todos esses predicados sociais, de nascimento, de riqueza, dizem as informações de amigos espirituais, né, que elaboraram o livro, que ela era um modelo acabado de pessoa boa, generosa. Ninguém sabe quantos corações essa mulher
consolou. Quantas lágrimas ela secou? É sem conta, só Deus. Porque ela não fazia isso para ostentação. Naquele tempo não tinha redes sociais, né? Mas tinha outros meios de se aparecerem, porque o orgulho humano nunca teve inativo, ele sempre teve meios de se projetar para apresentar as suas pretensas qualidades. Só que ela não fazia isso. Ninguém sabia dos rendimentos que ela tinha. Esse aqui é para os meus trabalhos assistenciais, mas ninguém sabia. E ela fazia isso, ajudava quanto podia. Desencarnou jovem e eles evocaram ela. Alguém conhecia e ela trouxe a manifestação. Falou assim: eu estou numa situação feliz aqui na vida espiritual. Está lá a mensagem, vocês podem ler. Falou assim: eu não estou no último grau de perfeição, não, tem muito que adquirir, mas eu sou feliz. Eu tive na Terra tudo que se pode desejar para ser feliz. Jovem, bonita, rica, bem nascida, bem casada, tudo. Falou: mas essa felicidade terrena nem se compara com a felicidade que eu experimento aqui. Vocês, as vossas festas, os vossos salões dourados, nem se comparam com as festas espirituais, onde o encontro de almas luminosas faz reinar um ambiente que vocês nem poderiam sonhar. Onde a luz presente, vós não poderiam suportar. Vossos palácios, vossas moradas ricas, nem se compara com as moradas aéreas que nós temos aqui. Vossas belezas naturais não se comparam com os campos que observamos aqui, onde as cores envergonhariam o arco-íris aí de vocês. Então ela fala de uma felicidade, de uma liberdade que a gente custa a entender, mas que nós vamos chegar lá quando também desenvolvermos essas qualidades. E ela diz mais, ela falou: mas a minha vitória não é de agora. Falou: há tempos que eu venho trabalhando sobre isso. Falou: me faltava, por fim, a prova da riqueza. Muitos da gente quer ser rico, quer ter muito dinheiro, quer ter poder. Essa é a prova difícil do espírito. Essa foi a última prova dela. E ela se saiu muito bem. Condessa Paula. Futuramente, pode ser que eles evoquem a gente, ou que a gente se manifeste espontaneamente numa reunião. Quais as impressões que nós vamos trazer da espiritualidade para passar para os nossos amigos, para os nossos familiares? Nós traremos a emoção de alguém que se esforçou e que está numa situação razoavelmente boa, ou pelo menos mediana, para trazer esperanças aos que ficam? Ou compareceremos chorosos, lamentando a perda de tempo? Porque tem essas manifestações de espíritos sofredores no céu e no inferno, nesse livro. Então, estudar essas obras é a gente se inteirar das diversas situações dos espíritos na vida espiritual. E elas variam muito. Eu falei dessa Condessa Paula, que é um espírito feliz. Mas tem, por exemplo, um moço chamado Eric Stanislas. E ele estava num tempo, na vida espiritual, num sofrimento. E aí foi levado a participar dos estudos que se realizavam na Sociedade Espírita do país. E um dia ele se manifesta espontaneamente, ele não foi evocado, e ele veio agradecer as reuniões
em que se oravam por eles. Ele falou assim: vocês não sabem como essa comunhão de pensamentos e esses conhecimentos me beneficiaram. Eu estava perdido, sofrendo, desalentado, mas com esses pensamentos e os estudos, eu estou melhor. Achei um rumo para a minha existência. Continuem com esse trabalho. Porque às vezes a gente acha que uma reunião espírita, a reunião hoje foi difícil, não sei o que, me deu sono. Mas se a gente comparece a uma reunião e trazemos o desejo sincero de aprender, de orar pelos nossos amigos, familiares, em que há uma comunhão de pensamentos elevados, muitos espíritos são beneficiados. Depois veio um guia, um médico, e falou: esse espírito estava perdido. Começou a frequentar aqui, aprendeu, melhorou, e foi pelo desejo dele de crescer, de melhorar, foi dado a ele a oportunidade de pegar esses conhecimentos todos que ele aprendeu aqui durante as reuniões e levar isso numa esfera inferior, para que essa luz seja repartida lá nesse local. Falou, e ele logo, logo vai ser muito feliz, porque ele está com essa vontade firme de se melhorar e de crescer. Então, não é só os espíritos felizes, os espíritos que estão nessa condição mediana trabalham e muito na vida espiritual. Isso tudo a gente vai aprendendo nos nossos estudos. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: mas como que o Espiritismo, porque nós estamos falando dessa influência do Espiritismo no progresso, como que o Espiritismo vai ajudar o progresso da humanidade? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da humanidade. O materialismo é uma coisa que nos atrapalha muito. Porque se não nos atrapalha enquanto as coisas vão bem, quando surge uma situação irremediável, o materialismo nos impele para baixo. A gente não viu ninguém que tenha o seu ânimo sido levantado, que tenha feito renascer a esperança no coração de pessoas motivadas pelo materialismo. Normalmente é de aproveitar até a exaustão, a destruição, nada que console pelo materialismo. O materialismo não tem consolo nenhum, não leva nenhuma mensagem de esperança, porque no final é a morte. E a morte é uma coisa que não nos cai bem. Normalmente a gente nem quer pensar nisso, porque não é um assunto de se pensar em morte. É por isso que o materialismo, sendo destruído, ou seja, a ideia da continuidade na vida espiritual, isso enche de esperança o coração humano. O nosso objetivo está além. Aqui é um tempo. A gente costuma achar que a existência humana é o suprassumo, aqui é o final, é o objetivo maior. Não é. Aqui o tempo é de aprendizado, de crescimento. A realidade final é a que nos aguarda. Como diria um amigo nosso aí, comum, quem muito andou está perto de chegar, né? Então, quanto mais a gente faz aniversário, mais perto nós estamos aí de voltar a essa realidade espiritual. E a doutrina espírita não poderia deixar de trazer para mais próximo da gente a figura do mestre da humanidade, que é Jesus Cristo. Porque se ela nos fala da realidade espiritual, de ciência, de filosofia,
ela também nos traz Jesus Cristo de uma forma diferente. Não mais como um mestre lá do alto da sua cátedra, dos seus ensinos, faz isso, amai o nosso próximo. Não, ela nos traz alguém que respirou aqui na terra e que em cada momento viveu a lei de amor. E nos explica que Jesus Cristo está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Porque a ideia que se tinha, não, eu errei demais, nossa Senhora, os Espíritos não querem nem me ver. O Jesus Cristo eu acho que nem me conhece. Quanto mais doentes da alma, quanto mais dificuldades, quanto mais problemas, quanto mais aflições pelos nossos erros, mais a presença de Jesus Cristo se avulta em nós mesmos. É com a gente que Ele está. Os que sofremos, os que erramos, os que desvalorizamos as coisas importantes. É justo, porque os bons Ele já despreocupou deles. Eles já estão no caminho. Os que já avançaram, os que têm segurança, os que desenvolveram as qualidades do coração já estão na vanguarda. A preocupação de Jesus Cristo somos nós, os devedores, os que fracassamos, os que às vezes nos agredimos. E a presença suave dele não nos constrange, pelo contrário, nos convida. Olha o resultado das suas ações. Será muito melhor se você fizer assim. E ele ensinou isso lá em 2 milênios atrás. Em situações assim, muito humanas, muito semelhantes às nossas de hoje. Porque ele viveu num tempo em que o povo dele era subjugado por uma escravidão romana. E romano, ele não fazia força nenhuma. Se precisasse de carregar uma mudança, ele ia lá, chamava algum judeu que tivesse aí, ou mais de um, precisa fazer isso aqui, faz agora. Não, mas faz agora. E tinha que fazer. Tem que carregar isso aqui 1 quilômetro. Você pega e vamos levar. E tinha que ir. Essas coisas incomodavam muito os judeus. E Jesus aproveita determinadas circunstâncias e fala assim: se alguém vos constrange a caminhar com ele 1000 passos, vai mais 1000. Se alguém te levar a capa, dá também a túnica. Porque para o homem, para o espírito encarnado, ser constrangido, ser obrigado a fazer uma coisa espiritualmente, é uma coisa desagradável ali materialmente, mas que espiritualmente não afetaria. Agora, se ele faz isso com raiva, com ódio, aí sim, ele estará se nivelando ao agressor. Por isso que na codificação espírita, revelando essa presença do Cristo, no capítulo 6, Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de verdade, que uns acreditam ser o próprio Jesus, outros acreditam ser uma pleiade de espíritos que representam o pensamento de Jesus. De qualquer forma, num caso ou no outro, é a palavra de Jesus Cristo conosco outra vez. E num dos parágrafos ele diz assim: espíritas, que aí é para nós. Está falando não mais com a humanidade inteira, mas ele está se referindo aos adeptos da terceira revelação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, e instruí-vos, eis o segundo. É a mensagem completa
para que o ser humano, para que o espírita, ao se for na sua espiritualidade, desenvolver a capacidade de amar e igualmente se instruir, aprender, conhecer as leis que regem a vida, as leis naturais, todas as leis são divinas. E aí se completa esse conjunto do desenvolvimento do espírito, onde ele tem qualidades no coração, mas também sabe das coisas. É muito triste, às vezes, muito conhecimento sem amor, que o homem pode fazer muito mal, usando só a inteligência. Então é melhor que a gente desenvolva também essa capacidade de amar. E é a recomendação do Espírito de verdade. E ela nunca foi tão urgente como nos tempos nossos. A gente aprender a amar-nos uns aos outros como Jesus Cristo nos ama até hoje. Fica assim as nossas ideias, né? Porque a gente começa a falar disso, vai vindo esses pensamentos sobre a nossa natureza, sobre a importância de aprender, de estudar, de saber das coisas, de fortalecer a nossa fé. Não a fé que acredita em tudo, é melhor não acreditar em tudo, é melhor ter dúvidas, mas ir atrás da solução das nossas dúvidas. A fé raciocinada está na obra básica, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é um princípio da doutrina espírita. Kardec, ele não dizia assim: olha, vocês estudem a doutrina espírita, as minhas obras. Ele falou assim: estudem as obras, estudem os prós e os contras, dizia ele. Vê os contras, para que vocês formem uma ideia, para que vocês percebam um lado e o outro, e de posse dessa observação a mais aberta possível, vocês encaminhem o raciocínio de cada um para encontrar o caminho ideal e perceber qual é a mais justa, qual que atende melhor aos anseios. Então Kardec não era daqueles que você lê só a Bíblia, ou você lê só o Livro dos Espíritos. Não, leiam a doutrina espírita, vários autores, leiam os contrários, porque o pensamento de Allan Kardec não era esse pensamento fechado, mas era um pensamento aberto às pesquisas. Ele era um homem da educação, que sabia que o conhecimento, esse desenvolvimento intelectual, levaria o homem também a desenvolver muitas qualidades. E com a doutrina espírita, ele que já tinha uma conduta exemplar, porque era dedicada a educar os semelhantes, ele pôde fazer muito mais nesse campo espiritual, porque a sua obra salvou muitas pessoas da ignorância espiritual, da fuga do corpo, né, pelo suicídio, e realiza até hoje movimentos e trabalhos, né, de solidariedade, principalmente aqui no Brasil. Vamos, portanto, estudar a doutrina espírita. Pagar, mas estudando sempre. Quem puder acelerar um pouco, vai em frente. Não vão se arrepender. Muita paz a todos. E a paz que nós experimentamos aqui esteja igualmente em nossa casa, com a nossa família. A gente juntos desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Muito obrigado. E agora nós vamos ouvir o Maciel.
nós. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Paz, mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e a vitória da paz. A ofensa que dói, que eu leve o perdão.